Bom, galera, eu vou falar disso aí pra vocês. Depois me avisou quando eu faço essa história aí. Cara, assim, na verdade a minha meta aqui é deixar vocês mais confusos para provar que eu sou uma pessoa que ainda vale a pena estar por aqui. Mas na verdade, cara, isso aqui, eu não sou estatístico, para começar. Até gostaria de ser, que eu acho que seria um bem descolado, para falar a verdade. Mas já é muito late, cara, muito tarde para eu atingir essa expertise. Mas eu gosto bastante de matemática e gosto bastante de estatística, e eu tento sempre entender esse tipo de coisa que normalmente é muito confuso e muito difícil. Eu tenho que entender, ou tentar criar mais ou menos uma lógica nelas para a gente tentar entender. Então, assim, é mais ou menos o que eu vou fazer, porque no final o método não paramétrico é uma coisa muito simples, cara. Você pega uma revisão do Pitch qualquer, tem 5 páginas, é a menor das páginas de toda a revisão do Pitch qualquer, tá? Eu vou mostrar para vocês no final, talvez até seja um método que a gente nem precisa mais usar, dado o tamanho dos trabalhos que a gente tem, com uma amostra que a gente tem, as amostras que a gente tem usado ultimamente para os trabalhos, mais de 3.000, 4.000 em cada braço. Bom, para começar, por favor, vocês me ajudem, a tarefa é meio ingrata. Por que chama método não paramétrico? Porque não é variável. Não, vamos lá, porque não tem parâmetro. É verdade isso? Não tem parâmetro. Tem os parâmetros que a gente costuma usar, que são quais? Média, índice e padrão. Certo? Isso é um método não paramétrico. Ele não parte no princípio que você sabe a distribuição da amostra. Certo? E a distribuição da amostra que a gente usa é a distribuição normal, ou a T, ou a Z, são todas variáveis da distribuição normal da distribuição gaussiana. Certo? Beleza? Então, o que a gente sabe? Tem uma média, uma variância e um índice padrão. Um método não paramétrico não é que ele não tenha parâmetro. É que ele não parte do pressuposto que você tem esses parâmetros bem definidos. Por isso que alguns lugares chamam ele de distribuição livre. Você não sabe qual é a distribuição dos dados até você distribuir os dados e ver como é que eles são distribuídos. Certo? Eu vou dar um passo para trás e vou falar duas coisas para vocês, os dois axiomas principais porque assim, a gente não dá para falar de estatística sem falar de probabilidade. A probabilidade tem probabilidade clássica, probabilidade condicional e probabilidade estatística. São 3 ramos da probabilidade que no final são a mesma coisa, todos são probabilidades. Tem 2 coisas que são inexoráveis na probabilidade. Uma é a probabilidade de alguma coisa não pode ser negativa, certo? Vocês querem que eu explique isso? Só para entender em qual página a gente está. A probabilidade de alguma coisa não pode ser negativa, certo? Beleza? Mas ela seja infinitamente pequena, ela não pode ser negativa, porque senão não é uma probabilidade. Beleza? E a segunda é toda a probabilidade de alguma coisa acontecer soma 1. Beleza? A probabilidade pode ir de 0 até 1. Não tem isso, probabilidade de 110%. Beleza? Quando você está falando na teoria da probabilidade. A terceira é um pouco mais complicada, mas não é tão complicada. É que se 2 coisas são mutuamente excludentes, pertencendo ao mesmo espaço amostral, a soma delas é igual à probabilidade total. Então, a probabilidade P de uma coisa, a probabilidade Q da outra, elas são mutuamente excludentes. P mais Q, teoricamente, é igual a 1, que é a probabilidade total. Se elas são mutuamente excludentes, elas não têm nenhum espaço que elas interseguem. Beleza? São os 3 axiomas da probabilidade, e a partir daí você vai desenvolvendo qualquer tipo de probabilidade, inclusive probabilidade condicional bayesiana, que parte desse pressuposto, né? Quando você fala de valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, possibilidade de estudar, é um menos o outro, um menos, porque assim, eles são complementares. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a nossa vida ia ser muito mais fácil se alguém tentasse te explicar como é que você faz para identificar a probabilidade. A probabilidade é, você quer fazer uma previsão sobre alguma coisa que ainda não aconteceu. Como é que a gente usa para modelar esse tipo de sistema? Você tem que ter algumas distribuições de probabilidade conhecidas. Porque ou você vai fazer a conta, quando é uma variável discreta, o lançamento de um dado, o lançamento de uma moeda, é uma distribuição bimodal. Sucesso falha, sucesso falha, sucesso falha. Eu quero que dê 6. Deu 6 ou deu não 6? Deu 6 ou deu não 6 no dado. Isso chama um experimento de Bernoulli, certo? Você pode fazer infinitos experimentos de Bernoulli e aí você vai ter o quê? Um binômio, uma coisa fatorial, certo? Que é a teoria da probabilidade condicional. Mas eu quero dizer para vocês, ou vocês calculam essa probabilidade, quando é uma variável discreta é muito mais fácil de calcular. Quando a variável é contínua, ao mesmo tempo que a probabilidade dela existe, ela não existe, porque ela é contínua. Então, se é 1,99 e 1,99, tipo, é 0 a probabilidade de um espaço. Você não consegue dividir ele num traço infinito, num traço finito. Ela é infinita.
E é por isso que você usa o quê? A área embaixo da curva, que é a integral, que é mesmo como a gente calcular no cálculo diferencial, como você calcula a integral. A área sobre a curva, que é como você calcula na curva de débito cardíaco, pressão e volume, que dá a área da curva. O débito cardíaco, né? É isso, da área da curva, certo? É a integral da curva, certo? Quando você fala da integral de uma curva, se você tem, porque assim, é muito fácil você calcular aqui, y, x, 2 pontos. Eu quero calcular essa área aqui, certo? Que é a área embaixo da curva, beleza? Agora, porque você tem um triângulo, você multiplica base vezes a altura, pronto, calcular a área, certo? Agora, se é só figura assim, ó. Como é que você calcula a área? Teoricamente, o que o cálculo diferencial e integral faz? Eles transformam tudo isso aqui em micro-retângulo e calcula a área desses micro-retângulos e soma. É óbvio que quanto mais retângulo você diminuir, mais acurado vai ficar a sua medida, certo? Se você dividir em 3 retângulos, vai sobrar uma parte aqui que vai ficar faltando, certo? Se você dividir tudo em micro-retângulo e colocar isso no infinito, você calcula a área embaixo da curva. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estou falando de probabilidade, de densidade de probabilidade, é isso. Eu falei que aquela curva aí tem que ser quanto? A área embaixo. 1. Certo? E olha que legal. Quando você usa a curva de Gauss, ela é o quê? Ela é uma curva de distribuição de probabilidades conhecidas. Não é isso? Vocês lembram da curva de Gauss? Aqui é o quê? A média. Quanto que é a probabilidade para cá para trás? 50%, que é quanto? 0,5. E para cá? 50%, 0,5. Quanto que é no terceiro desvio padrão? 1,2%. Certo? Quanto que é no segundo desvio padrão? 5%. É isso. Por que a curva de Gauss é tão boa? Ela é tão boa por vários motivos. Um deles é porque você conhece a probabilidade em qualquer ponta dela. Qualquer número que você achar aqui embaixo, você sabe a área daqui para trás. Certo? Como você fala com P0,005, você traçou uma curva de Gauss, viu que aqui, ó, aqui. Você vai fazer um teste T, um teste X, achar o valor do teste, que vai dar esse número aqui, e dali para trás a probabilidade vai ser menor que 0,05%. É isso que você faz. Então, sim, se alguém tivesse explicado para você que o que você está fazendo é achando uma distribuição compatível com aquela distribuição da população que você está estudando, para poder calcular a probabilidade, vai ser muito mais fácil. E por que a gente tem que encaixar tudo numa curva normal? No método paramétrico. Porque ele assume que a distribuição dos dados é normal. E se você assumir que a distribuição dos dados é normal, você sabe a probabilidade toda. Daquilo ali ser aleatório ou não ser aleatório. Você sabe a probabilidade daquela média ser diferente ou ser igual. Por quê? Você vai pegar duas amostras da população, de duas populações diferentes, e colocar as duas na curva de Gauss. Que é a diferença das médias. Se a média de uma para outra tiver uma diferença que cair naquela ponta esquerda da curva, é porque ela é significativa. Se ela cair no meio, é porque elas podem ser iguais, é só o caso que acontecer a diferença. É isso que você faz. Você acha uma distribuição de probabilidade, conhecida, que no caso é a de Gauss, e encaixa suas curvas ali no meio. Certo? Essa é a primeira explicação. E qual é a segunda explicação de a gente querer sempre de usar, além das probabilidades conhecidas da curva de Gauss? Porque tem um negócio que chama teoria dos grandes números, que vem junto com a teoria do limite central, que qualquer amostra muito grande que você for coletar, a média do resultado dessa amostra vai acabar virando uma curva de Gauss. Certo? O que não acontece quando você tem uma amostra pequena. Se a gente coletar provavelmente a altura de todo mundo aqui, a chance de dar a média da população brasileira é menor do que a gente pegar a altura de todo mundo lá nascer. Certo? Por quê? Porque para saber se essa amostra é significativa ou não. Provavelmente isso aqui não é, a do HC inteiro é. Certo? E você encaixa, e quanto mais, por exemplo, a gente colocar aqui, a curva vai ser mais desviada para a direita. Se você pegar a do HC, a curva vai ser uma curva em cima perfeita. Certo? Beleza? Deu para entender o que significa distribuição de probabilidades? É o que a gente faz, por exemplo, quando a gente dá aula de Weiss, a teoria de Weiss, ela usa alguns outros tipos de distribuição de probabilidade para fazer a conta. Quais existem? Eu falei para vocês. A mais comum, a mais simples, é que todos os números acabam convergindo para ela, é a curva em si, a curva de Gauss, certo? Tem uma distribuição que é muito usada na teoria, na estatística bayesiana, que é a distribuição gama, certo? Ela começa aqui só. Tem a distribuição exponencial, tem a distribuição bimodal, que a gente mostrou, eu falei, positivo, negativo, positivo, negativo. Tem a distribuição para fila de espera em shopping,
ou fila para, ou tempo para receber e-mails, que é a distribuição de Poisson, que é super famosa, inclusive. Todas elas servem para modelar probabilidades. Então, se eu acho que a minha tempo de fila, de espera na fila, ela é modelada, ou ela é aproximada, porque eu peguei uma amostra, coletei e vi que ela é aproximada de uma distribuição de Poisson, eu vou usar qual distribuição para calcular a minha probabilidade? A de Poisson, e eu sei, na curva da distribuição de Poisson, são eventos raros ao longo do tempo. Faz mais ou menos assim. Eu sei que daqui para cá é 50%, daqui para cá é 90%, dependendo de onde eu encontro aqui a curva. É isso, eu sei a área embaixo da curva é 1, e eu sei direitinho, pela minha distribuição, porque eu conheço aquela distribuição, qual é a probabilidade que eu tenho daquele evento acontecer. Deu para entender? Depende de onde vem a bomba da curva de Gauss, certo? É porque ela é uma distribuição de probabilidade conhecida e que, teoricamente, quanto maior a sua amostra, o valor da amostra tende a convergir para uma curva de 5, certo? Beleza? Q quadrado é uma distribuição. O que é o Q quadrado, falando isso? É uma distribuição o quê? Normal ao quadrado. Por que você pegaria uma distribuição normal e colocaria ao quadrado? Quando a gente costuma colocar coisa ao quadrado, é para quê? Tirar o número negativo. Isso. Tem peso negativo? Altura negativa? Então, como é que eu uso uma distribuição normal com altura? Isso que eu for categoria. Beleza? Deu pra entender? Só que é muito louco, porque o Q quadrado não é você pegar a distribuição normal e levar ao quadrado, né? Você tem que integrar ela, achar uma comunidade de densidade e depois desintegrar, né? E ela vira o Q quadrado. Mas assim, é assim que funciona. A gente pode falar sobre isso mais tarde. Beleza? Cara, alguém quer muito sair? Tá todo mundo sério. De boa. Certo? Beleza. Não, tô certo, tô tentando. Aí, ó. Ô, da poltrona, tô tentando. Tem 90 anos, cara. Didi Mocó. Cara, então ali, que eu falei, um dos ramos da probabilidade estatística, né? Você pega uma variável randômica, que é o quê? Resultado de um evento randômico. É isso. Beleza? Você tem duas curvas, né, de densidade ali que eu falei para vocês. Uma é quando é discreta, outra quando é contínua. Uma é massa function, outra é densidade function. Mais ou menos a mesma coisa. Mas uma é para variável discreta e outra para variável contínua. A soma das probabilidades é igual a 1, certo? A soma de eu vir para cá e não ir para cá tem que ser igual a 1. Beleza? A soma de eu ir para algum lugar e não ir para lugar nenhum tem que dar 1. Isso é tipo, inexorável. Vocês podem não gostar, vocês podem fazer protesto, queimar a bandeira ali na frente. Cara, é assim que funciona, certo? Beleza? É isso. Foi o que eu falei até agora, beleza? Aí, ó. São vários tipos de distribuição. E qual que é a questão de cada uma? Você conhece a probabilidade em cada ponto dessa curva, de cada uma delas. Qual que é a sua questão? A sua questão é, eu preciso ver em qual dessas curvas os meus dados se encaixam melhor. E no método não paramétrico, adivinha em qual curva que se encaixa melhor? A princípio. Em nenhuma. Por isso que você não usa a probabilidade da curva. Você usa um ranking. Certo? Beleza? Ele não usa a probabilidade. A princípio, o método não paramétrico, ele não pressupõe que sua distribuição é normal, ele não pressupõe que você conhece a distribuição, por isso que ele chama de distribuição I. Você só vai saber a distribuição dos seus dados depois que você colocar a curva e parece com isso daqui. Não parece com isso daqui. Beleza? Você não faz nenhuma assunção sobre a distribuição dos dados. E é por isso que você não calcula as probabilidades dos pontos da curva. Porque você não tem os pontos da curva, porque você não tem a curva, porque você não tem qual distribuição que é. Beleza? Certo? Claro, se o seu número de dados é muito, muito grande, o valor da média da amostra tende a convergir para uma curva normal. Então, por exemplo, você vai mostrar para vocês, quando você usa um teste não paramétrico, a distribuição dos seus dados não é normal, mas você tem mais de 20, 30 amostras, você pode usar a tabela estatística Z. O que é a tabela estatística Z? Um Z-teste. Título. Que eu me lembro era o quanto o seu dado está distando da média e dependia do padrão. Basicamente é isso, mas mais fácil ainda é uma normalização da curva, normal. O teste C é uma curva normal
com média zero e padrão de 1. É isso. Certo? E você consegue, por exemplo, quando você está usando o teste de Venn Whitney, que é um método não paramétrico, que ranqueia as hipóteses, você consegue, depois quando ele tem mais de 20, 30 observações, você consegue usar o valor do teste de Venn Whitney para calcular um valor de teste C para inferir a sua significância. Beleza? Mas você tem que ter, né? Você faz o teste U, que é o de Venn Whitney, calcula o seu teste Z usando o teste U, e no teste Z você calcula na tabela qual que é a significância. É isso. A gente costuma achar que em estatísticas e matemática não tem acolchamento. Certo? Beleza? Certo. Então, se o cara descobriu o limite termo central, pô, acolchamento. O seu acolchamento falou, porra, isso dá, hein? É isso, entendeu? Beleza? Essa é uma explicação bem bonita matemática, então a gente pode contar sobre isso no final aí, mas é deduzível isso. Dois funções. Primeiro, óbvio, outra coisa, é deduzível. É a teoria dos números do limite central. Beleza? Você entendeu o que significa uma distinção de probabilidade? O que você usa ela? Aí, certo? A gente já falou, né? A hipergeométrica a gente já usou, né? A hipergeométrica é uma bem comum que a gente usa na escola. Que é você pegar as bolas na urna sem reposição, né? Que a probabilidade sempre vai ficando diferente, né? Porque você não repõe a bola na urna, certo? Que é o que o quadrado usa, na verdade. Quando você vai fazer o teste quadrado de expectativa, ele usa a princípio, uma distribuição hipergeométrica, certo? Você vai ter 10 bolas, duas de cada cor diferente, você tira uma bola branca e não repõe ela de volta, entendeu? E tem uma coisa, a gente pode conversar sobre isso, mas é muito louco. Tem a geométrica, que é uma das mais comuns, ela tem essa probabilidade, tanto a geométrica quanto a exponencial, que é memoryless. Ela é com tempo, né? Tempo de espera na fila do ônibus. Se você está na fila por 10 minutos esperando, você chegou o ônibus. E o fato de você já estar esperando quando o evento acontece, ele é zerável. Isso é muito interessante para a luzinha de Natal. Por exemplo, a luzinha de Natal, eles calculam desse jeito, né? Sabe aquela luzinha que tem 1 milhão de luzinhas? Ela, teoricamente, tem 1000 horas de meia-vida. 1000 horas de meia-vida. E é muito louco. O que o nosso bom senso diz? Passou 1000 horas, você fica lá, agora vai falhar. A distribuição exponencial e a distribuição exponencial e a geométrica, ela te fala que passou 1000 horas, a chance dela falhar qualquer. É 1000 horas de novo. Por isso que ela chama de memory less. Ela não guarda para trás, a memória daquelas 1000 horas que passaram. Se você chegar naquele ponto, você zera e começa de novo. Certo? É muito louco isso, né? Também tem prova matemática para isso. E é mais ou menos a fila do ônibus de você está esperando. Fala, puta, acabou de passar, agora vai, meu amigo, vai. Fica tranquilo, vai. Zerou ali. Vai esperar. Quando você está de distribuição de probabilidades, você vai esperar provavelmente cabeça a mesma coisa, porque zerou um tempo certo. Você não vai raciocinar pensando nisso, né? Você vai ter que ler vídeo no YouTube, ver alguém fazendo malabares explicando, vai chamar memory less, é muito louco. Talzinho de Natal é isso, cara, sabe? Qual que é o que o bolsista te diz, né? Falhou a luz, vai ficar lá. Agora vai falhar. Essa porra. Vai durar. Teoricamente, a probabilidade de falhar agora é igual a que tinha antes de começar as primeiras 1000 horas. Fala sério. Google, né? Independente da sua observação em relação ao tempo. Cara, independente do tempo, independente do tempo que já passou. Bom, só para vocês verem ali as distribuições que a gente falou, com as probabilidades de cada uma, né? Olha que legal, porque assim, a gente está acostumado a falar o quê? Que no meio aqui é 50%. Mas uma distribuição binomial, ó, se você tiver um dado viciado, por exemplo, que a probabilidade de cair uma moeda viciada, que tem 90% mais de chance de cair cara do que coroa, a distribuição vai trazer ela para cá. Isso é a distribuição binomial, certo? A probabilidade de uma coisa é maior que a da outra, beleza? E quanto mais experimentos você for fazendo, mais você vai chegando na probabilidade verdadeira, certo? É o que a gente está falando, né? Certo? Se você tiver uma moeda viciada em coroa, jogar ela 2 vezes, pode cair 2 vezes cara. Só que se você jogar ela 100 vezes, vai começar a curva aqui para cá e ficar mais perto do que você espera. Tem 90% de cara e 10% de coroa. Beleza? Estamos diferenciando diferentes skills ou... É mais cara, na verdade, assim, é o mesmo conceito. Por exemplo, a curva T, ela é uma curva teoricamente normal, mas que tem um pouco maior aqui, os rabos eles são um pouco mais grossos, né? Certo? É isso. Você consegue medir isso, cara, pelo interquartil, tudo dá pra fazer com outras coisas, mas basicamente assim, cara,
qualquer coisa que você tiver, que se aproxime de uma curva de sino, se tiver uma amostra muito grande, você consegue até fazer o teste paramétrico, faz só o sino no final, porque ele consegue lidar com esse tipo de desvio para a esquerda, de desvio para a direita. Então, tudo isso perguntou o que é skew. Skew é desvio para a direita e desvio para a esquerda da curva, né? Você tem mais dados que está de um lado do que do outro, certo? Teoricamente, qualquer dado contínuo que não pode ser negativo, ele já é meio desviado, né? Porque ele não pode ser zero, ele já vai para o lado direito, certo? Mas é isso. Beleza? Aqui é eu falei para vocês da geométrica, né? E só que eu coloquei esse dado só para mostrar para vocês que isso aqui é a mesma coisa. Às vezes vocês vão ler em algum lugar, que isso aqui é a probabilidade em cada ponto da curva, certo? E a distribuição cumulativa da função, ela é daquele ponto para trás. Então, o que quer dizer aqui? Por exemplo, ó, a probabilidade que 10 é a maior, certo? No azul. Ó, chegou aqui, ó, é quase 100%, porque daqui para cá tem muito menos probabilidade, né? Então, ela chegou perto do 1, certo? É uma densidade acumulada de probabilidades. Beleza? Cara, pra gente agora, nesse momento, não é importante, mas é pra você entender que é o jeito de você mostrar a curva de probabilidade, certo? Você começa com 0, vai aumentando a probabilidade, uma hora chegando a 100%, não adianta você fazer mais experimento que não vai sair dali. Ele vai tender a encostar na curva, mas não vai encostar mais, certo? Você entende que é o mesmo gráfico, mas girado, né? Sabe? Deu pra entender? Qualquer? É uma probabilidade acumulada, né? Certo? Chegou aqui, parou de acumular, né? Aqui não, que demora um pouco mais para acumular. Certo? Beleza? Olha as que a gente falou. Aí, ó, que eu falei para vocês agora da curva de Gauss e da probabilidade da exponencial. E aquela coisa, né? A distribuição de probabilidades com o rate, né? De eventos por tempo. Quanto maior o número de eventos por tempo, mais vai sendo a sua curva. A sua curva vai sendo mais aberta. E a sua densidade de probabilidade vai aumentando, certo? De acontecer um evento. Beleza? Ela começa a subir antes, né? Porque ela começa a acumular antes. Certo? Beleza? Tem que entender? Alguém quer se matar, ir embora? Não? Beleza. Bom, só para continuar ali, para mostrar para vocês outro tipo lá, a distribuição de quadrado que eu falei, né? Que ela não parte do zero, né? Então, por definição, ela é desviada para cá, né? Certo? Você não tem expectativa negativa de obter não mortes, entendeu? Não existe. Você começa sempre do zero. Então, ela naturalmente já é desviada para o lado esquerdo, porque ela não pode ter uma ponta para a direita, certo? Beleza? E aí, que bonitinho, ó. Conforme você vai aumentando os graus de liberdade, você vai permitindo a distribuição do quadrado ficar mais normal, ela vira o quê? Vira uma curva normal, certo? Quanto maior o grau de liberdade, mais você perde uma curva normal, ela vai virando, certo? Como qualquer outra distribuição, em geral. Beleza? Beleza. Tá naquela parte de novo. Não, talvez não mesmo, mas como é que você entende mais intuitivamente o grau de liberdade? Quantos valores que aquele negócio pode tomar? Quantos valores aquilo ali pode tomar sem influenciar os outros? Por que quando você tomou uma média, você tirou um grau de liberdade? Mas se você tem aqui, sabe que aqui é 10, sabe que aqui é 20, beleza? Você pode pôr 5, 10 e 10. Aqui você não pode escolher mais. É isso. Zero grau de liberdade. É 3, um aumento. Aqui você não pode escolher mais. A partir do momento que você escolheu isso aqui, Tá. Você escolheu. É isso, seu grau de liberdade. Você não consegue escolher mais. Que grau de liberdade. Até onde você consegue escolher, né? Você casou? Zero grau de liberdade. Perdeu. É o jeito mais fácil de entender. Não é não, cara. Aí, ó. Não casa. Esse foi pelo menos com um grau de liberdade. Não, consegue entender? Conforme a tabela vai ficando maior, ficando mais complexo o cálculo, né? Quantas variáveis realmente podem variar no valor obrigatório? É isso. Que é o que você usa aqui no quadrado. Vai depender da descrição de coluna e linha da sua tabela, né? Porque você tem os dados que você calculou e os dados esperados, cara. Você manipula um, manipula outro. Automaticamente, algum deles você não consegue mais manipular porque você já colocou o valor, né? O jeito mais besta de pensar é assim, cara. Você,
você tem uma equação que vai dar 11. Aí você escolhe que aqui é 4, você escolhe que aqui é 6. Aqui é liberdade? Já não pode ser, tem que ser 1. Acabou. Agora, se você não escolher isso aqui, você tem 2, né? Você pode pôr aqui qualquer outro número, né? Deu pra entender? Bom, só para mostrar de novo vários tipos de distribuição, só para vocês entenderem que a curva normal é uma curva de distribuição de probabilidades, e a gente escolhe ela porque a gente sabe quais são as probabilidades que estão em cada canto dessa curva, beleza? E porque ela é, ao final das distribuições, a mais comum, e que, teoricamente, qualquer amostra que você somar com uma outra amostra, ou que você contar um número suficiente, vai acabar caindo numa curva de probabilidades que você conhece, que é a curva normal, certo? Quando você vai testar uma hipótese, um método paramétrico é isso. Você assume que os seus dados eles têm distribuição normal, os dois dados têm distribuição normal, e qual é a ideia que você quer? Você quer saber se você tirou aqueles dois dados de uma mesma população, duas populações equivalentes. Duas populações equivalentes têm média e desvio padrão parecido, com uma probabilidade muito maior do que se a média e desvio padrão são diferentes. E quando você soma as duas curvas e faz a diferença das duas médias, por exemplo, no teste T, você quer o quê? Que a diferença daquela média caia num canto da curva que te mostra, não, aquilo ali é diferente mesmo, não é ao acaso. Com até 95% de confiança. É o teu P005, é o contrário. Quando o seu P dá menor que 0,05, você faz o quê? Com a hipótese nula, de que as médias são iguais. Por quê? Porque a chance daquela diferença ter acontecido sem ao acaso é muito pequena. Porque você pegou as duas distribuições, juntou numa curva só e viu que está caindo por canto. Não tem como aquela distribuição ser só ao acaso. Certo? Beleza? Deu para entender? Da onde que vem a parametrização da probabilidade? Beleza? Aí só vocês entenderem o teorema do limite central, né? Não sei. Multiplicar aqui 30 ali. Lembrando, né? Que todos os dados, as médias dos dados, beleza? Para ficar claro. Certo? Beleza? Não estou falando de você pegar 10 horas de espera na fila e vai virar normal. Não. Se você pegar 10 eventos com 10 horas de almoço na fila, a média dele vai ser uma curva normal. Beleza? Beleza? Certo? Aí só precisa entender a forma aí do limite central, né? O que faz diferença, né? O N aqui, né? Vai sempre tendendo a ficar normal, não importa a sua. Isso aqui é uma distribuição, lembra muito o que isso aqui? Um teste não paramétrico, né? Uma distribuição não normal. Né? Não tem nada de. Você consegue identificar aqui. Se você vê, aí você coleta, ela vai acabar. As médias vão acabar virando uma distribuição normal. E aí você consegue usar um teste paramétrico. Porque lá você sabe o quê? As probabilidades que estão embaixo da curva. Certo? Vamos lá. Escolhe os seus dados. Poxa, tá. Não sei direito se a distribuição é normal ou não. Isso aqui. Vocês já tiveram isso aqui, ou não? Nunca. Sou a primeira pessoa que fiz para vocês. Obrigado. Cara, o que é isso aqui? Você coletou seus dados, você quer saber se os seus dados têm uma distribuição normal. Puta, eu não sei. Como é que você pode fazer para saber se tem uma distribuição normal? Você pode pôr num gráfico, um histograma, por exemplo, que é a frequência para ver claramente que tem uma distribuição normal, certo? Você pode fazer um QQ-plot ali, que ele pega a diferença entre os dois dados e põe uma curva. Claramente é uma diferença linear, né? Então a distribuição teoricamente é normal. As probabilidades elas vão aumentando e diminuindo junto das duas amostras, beleza? Ou você pode fazer um teste estatístico. Tem dois testes estatísticos básicos para você testar a normalidade. Um para um N maior e outro para um N menor, o Shapiro-Wilk. Você usa. Qual é a diferença desses testes? É o contrário, né? Você quer aceitar a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? Que é normal. Por isso que o P tem que ser maior que 0,5. Vocês, por favor, entenderam isso? Ou não? Todo mundo entendeu? Quando você vai testar a normalidade, você quer ao contrário. E qual é a hipótese nula? A hipótese nula é os dados são iguais. Que é isso que você quer, que eles sejam iguais. Iguais a quê? A uma curva normal. Certo? Para você poder, a partir daí, fazer um teste e você quer que o P aí sim seja menor. Porque você quer que eles não sejam iguais, porque você quer que o seu medicamento tenha efeito. Beleza? Deu realmente para entender isso? Mas, fala, vai. Você já está falando de um valor de P para gerar. Sim. É isso, você tem 95% de certeza de aqueles dados eles vieram de uma amostra da população normal, porque eles colocaram de uma forma normal os dados que você coletou. Mas você não está usando o que você quer testar para. Não, é outro teste. Ele vai pegar os dados que você coletou
ele vai analisar o quê, cara? Depois, se quiser, a gente pode até conversar já de outra forma. Ele vai usar a portoase dos dados, os quinos dos dados, a média, os desvios padrões, e ele vai... Porque qual que é a graça de uma distribuição normal? É que com 4 coisas você consegue desenhar a curva. Com a média, com a variância, com o desvio padrão, o tamanho, com a portoase e com os quinos. Você consegue desenhar qualquer curva, se você tivesse 4 dados. O teste faz mais ou menos isso. Ele pega os seus dados, e ele usa essas premissas normais, e vê se os seus dados se encaixam naquilo. Puta, encaixou, então é normal. Com 5% de chance de não ser, por sorte, a gente poder, ficar lá, pegar aqui, a gente pegou mais 5 aqui, por sorte, a nossa média da média do Brasil. Tá, é sorte. Certo? É isso. Beleza? Deu pra entender? Mas ele usa quais são as premissas para você construir uma distribuição normal? Ele aplica nos seus dados. Se aquilo ali deu certo, 95% de chance do teste ter dado normal. Tem 5% de chance de você ter sorte. E dado normal, fica normal e whatever. Beleza? Mas é uma pergunta bem pertinente para isso mesmo. Ele pega os parâmetros de uma distribuição normal e compara com os seus dados. Fala, putz, olha. É mais ou menos o que você faz. Quando você está fazendo um teste para testar uma hipótese, você pega os seus dados da amostra 1, os seus dados da amostra 2, combina eles, transforma numa curva normal, vê se eles se encaixam. Aqui não, aqui ele vai pegar os seus dados e aplicar os parâmetros da normalidade, ver se aquilo ali é compatível com uma normalidade. Certo? Usando 4 ou 5 parâmetros, se eu não me engano, cara. É que é tanto númerozinho que você vai olhar as formas lá, cara. Que aí o desvio padrão vira variância, aí fica um negócio, mas eu acho que são 4 parâmetros que ele. Mas aí o valor de P acima de 0,005 faz diferença? Se for Faz. 0,006. Ah, putz, aí é aquela coisa, é tudo ou nada. Por isso que a estatística frequencista tem essa muleta, né? Porque é tudo ou nada, né? Ah, deu 0,51, 0,051, meu amigo. Mas é quase, mano. Não é igual o professor de matemática da escola, né? Puta, deu quase, tá bom, faz um trabalho aí que vai dar certo, né? Não deu. Mas essa é uma das críticas, né? Ela te passa uma informação, primeiro que é uma informação totalmente contra-intuitiva do ponto de vista prático, né? Porque você consegue entender que é uma coisa que eu nem ia falar, mas eu vou aproveitar que você perguntou. Você consegue entender que quando você fala eu rejeitei a hipótese nula, talvez seja lógico você falar que se você rejeitou a hipótese nula, você acerta a alternativa. Mas não é isso que o teste está te falando. Certo? Falou assim, ó, sim, esses dados seus aqui, há uma diferença que não é só acaso. 95% de chance de ser verdade. 95% de ser verdade. Esses dados não serem iguais significa, do ponto de vista prático, que eles são diferentes? Isso o teste não pode responder. Que é a diferença, né, entre significância estatística e significância clínica, qualquer outra que você quer usar. Ele te fala, não, estatisticamente eles são diferentes. Mas, primeiro, tem 5% de chance que não é diferente. Cara, esse 5% de chance a gente costuma dizer que é pouco, mas não é pouco, né? É 1 para 20, né? Eu gostaria de ter 5% de chance de ser bilionário. Atualmente é infinitamente maior do que eu tenho, que é 0. Então eu estou comprando. Se alguém falar assim, ó, dá 10 mil reais ali, você vai ter uma chance de 20% de ficar milionário. Por que não ia dar? Porque agora, atualmente, a chance é 0. Ainda mais na carreira que você escolheu, eu sou informado. Né? Imagina, você dá 10 pontos para infinitamente aumentar a sua chance, você não faria? É isso. Só que é 5% só. Então, assim, não é pouco. Você vê que tem. Se você tiver 40 trials, por exemplo, trials de corticoide na UTI, você acha que tem menos de 40? Não. Você faz a conta aí. Tem pelo menos 4 trials que alguma coisa deu errado. E se for o trial com maior número de VM? Na hora que você faz a meta-análise, ele conta mais um ponto. Né? E aí? Você está usando o dado de um trial que tem o maior número de N, porque ele conta mais. Só que exatamente ele é o que foi o acaso. Mas, tem várias que você pode controlar, coxa brava, mas no fundo, grosseiramente, é isso, né? Certo? E, de novo, a resposta que a gente quer não é a que ele dá. Ele não te dá a resposta, ó, vai que é diferente, vai dar certo. Ele fala, é diferente. O que você faz com isso, cara? Né?
Você tem um filho, você tem filhos gêmeos. Aí a mãe pergunta, qual você gosta mais? Fala, é diferente. Você respondeu para ela a pergunta? Respondeu? Não, você não respondeu a pergunta? Não. É diferente. Tá. Mas, né? É uma bola. Segue. Já. Isso assumindo que a sua intervenção é a única coisa que... Então tô te falando que a alimentação é perfeita, que não tem nada de diferente, que quem comentou o dado não tá, né, sabendo mais ou menos o que está acontecendo, que não é tipo o Fernando Zantelli, consegue manipular qualquer dado e vira qualquer coisa. Você tem que pensar, né? Que eu costumo dizer que os caras começam a ler, eu já falei isso por uma vez, começa a ler o trabalho tipo, do João Rodrigues e começa a criticar a parte estatística. Fala, sério? Really? Ah, beleza, eu não sou burro. Né? Ninguém aqui é burro. Mas você achar que o cara do Gema não pensou no que você pensou na hora que ele editou o negócio, ou se ele pensou e não pensou, ou ele pensou e não cagar. Porque é amigo do cara, hein? Porque tudo você consegue dar um jeito, cara. Entendeu? Então, assim, por isso você tem que ter muita crítica do que você está olhando, por isso você tem que ter um acompanhamento mais horizontal da parada que está acontecendo, porque não é straightforward. A própria pergunta em si, falando de matemática, e não é straightforward, porque a resposta que vai te dar não é da pergunta que você está fazendo. A pergunta que você vai fazer é assim, ó, é para dar esse remédio para ser diferente? Não sei. Quando você usou, as médias foram diferentes. E é por isso que eu falo para vocês, tipo, vale arranjar briga para essas coisas? Quando vê um médico do paciente falar um negócio para você, que você não concorda, que ele não deu... Mano, se não for, o cara tá com 8 de potássio, o cara vai adicionar KCl, se não for isso, velho, para que você vai arranjar briga? É sério. Porque você está baseado num nível que... Sabe? Vale muito a pena você... Dava falando, não, beleza, ele tá com 7,9 de HB, ele quer dar uma não, você estatística dos dados, 7,9. Amigo, dá pra você de massa. Porque na próxima vez que você fala que o cara me ouviu, um pedaço que deu merda, o cara vai falar, ele vai ter o quê? Uma boa lembrança de você, entendeu? Né? Aí porque você não deu 7,9 de constante de massa, o cara não viu operar o abdômen do esquema, porque tá o quê? Tá com você. Cara, é todo mundo aqui humano. Você guarda. Nós vamos entender, né? Exatamente o que a gente falou, né? Você quer comparar ali as... Olha que interessante, né? Tem os dados aqui com a mesma média, a mesma variância, aqui são curvas normais, né? A mesma média, com a variância diferente, diferentes médias, que é isso que você quer, né? Quando você faz um teste, né? Você quer ver isso aqui, mas isso aqui é diferente, certo? Beleza? Então, população A, população B. Aqui é a diferença das médias que você queria, certo? Ficou em qual ponto da curva aqui, ó? Um teste T, né? Por quê? Por que um teste T? Porque aqui o rabinho aqui era um pouco mais largo do que num teste, do que numa curva normal, certo? Um teste T, você achou esse valor aqui e viu, esse valor aqui na curva teste T significa 0,5% de probabilidade. Pronto, é isso que eu queria. Você fez a diferença das médias. Aí ele foi e falou assim, cara, se a diferença das médias for normal, é aquela curva ali. Mas a sua diferença das médias caiu ali no canto. Direita, então não seja diretor para Isso. É isso que você faz. Deu pra entender? Beleza? Alguém diz picado desse jeito pra vocês? Fica muito mais fácil, tem. Mas sério, tem uma certa lógica. Você não precisa ser estatístico, velho. Desculpa, talvez a medida você precisasse. Você tem que fazer tudo na mão, né? Assunto na mão. Agora, meu amigo, você põe no negócio, você precisa só entender qual comando você tem que dar. E o que você está fazendo, cara? Tudo é distribuição de probabilidade. Você quer encaixar a probabilidade daquela amostra diferente daquela outra amostra numa curva que você conhece a probabilidade. Qual que você conhece mais? A curva de Gauss. Você tem que encaixar tudo ali. E sabendo que, quanto mais amostra você coletar e mais média você fizer, mais perto de chegar perto da curva você vai estar. Certo? O problema está acabando. Tá ali só para vocês entenderem, mas é a mesma coisa, né? Certo? Beleza? Agora vamos falar da aula. Cheguei. Cara, é isso. A gente já falou sobre tudo. Não sei, mas, cara, o que é um teste de parâmetro? Ele não assume parâmetros. Qual parâmetro? Basicamente, a variância do padrão. É isso, basicamente, ele não assume. Ele não faz nenhuma premissa sobre a distribuição da população. Por quê? Porque você não sabe. E porque provavelmente a sua amostra é pequena. Teoricamente, você não faz sentido nenhum. De novo, se alguém tiver alguma informação melhor que essa, certo? Discutir, estou disposto a brigar por isso, a aprender sobre isso, mas assim, não tem porquê você ter uma amostra de 1000 usar um teste no parâmetro. Certo? Beleza? Por quê? Porque por mais que a amostra seja desviada para a esquerda, seja desviada para a direita, o teste te dá conta de ajustar isso. Certo? Beleza? Qual que é a questão do teste no parâmetro? Quando você não faz nenhuma premissa sobre a sua distribuição, né? Então você não assume a distribuição, você não assume homocedasticidade, você já ouviu falar sobre isso? Alguém sabe ali, tá aí?
que é a homocitatividade. Todos esses testes de, por exemplo, é uma das premissas dele. Né? A distribuição da variância ao longo da amostra é parecida para as duas amostras. Mais ou menos, o negócio que eu posso dizer é que os desvios padrões são próximos das amostras. Certo? Homocitatividade. Beleza? O teste é uma das premissas, os testes paramétricos. Faz todos eles. Beleza? Então, a variância da amostra é parecida, é mais ou menos, ela é mantida ao longo das amostras para as duas populações. Beleza? É um dos pressupostos dos testes paramétricos, que o teste no paramétrico não tem. Inclusive, ele é bem sensível a isso, tá? Se você tem média igual, mediana igual, mas se você tem mais, se você não mantém a amostracidade, ele vai pegar a diferença. Por isso que ele não é tão grande uma amostra tão grande. Quanto maior o espaçamento de uma amostra, maior se você tem um desvio dos desvios padrões das duas amostras. Ele vai deitar uma diferença, ele vai dar um teste positivo, quando na verdade isso não é significante, porque a média e a mediana são parecidas. Beleza? Mas eu vou falar isso depois para vocês. Qual que é a questão? Por que você não usa o método não paramétrico sempre? Cara, porque ele é um teste. Você consegue calcular intervalo de confiança. Você consegue calcular effect size, tamanho de efeito, mas ele não é straightforward. Você não consegue fazer de uma maneira fácil. Você não consegue interpretar de uma maneira fácil. Eu quero dizer, quando você faz o teste paramétrico, você joga na curva de probabilidade e vai te dar um intervalo de confiança do valor, certo? Você consegue calcular pelo desvio padrão o intervalo de confiança do valor. Esse valor, a diferença das médias é 3, que vai de 2,5 a 3,5. Você consegue ter uma ideia da intensidade daquele efeito, certo? É isso que faz. Como é que você calcula o intervalo de confiança num negócio que não usa valor? Ele usa um sinal ou um ranking. Alguém já parou para pensar nisso? Ele não usa, não consegue. Não é reto o cálculo, certo? E vários softwares PECs, nem fazem essa conta. Você pega lá um teste de menuísmo, de opção do ranking, você precisa pedir para calcular o intervalo de confiança. Não é um negócio que aparece igual que você usa quando você faz o teste T. Certo? Por quê? Porque ele não usa valor. Ele usa um ranking. Vou mostrar para vocês. Você consegue ter, eu vou mostrar para vocês, né? Só um jeito de você estimular, depois que você calcula o dado, você consegue estimar a probabilidade de distribuição, né? Fazendo o quê? Você pega todo ponto e faz como se ele fosse a média de uma... É bem bonitinho até. Como se ele fosse a média de uma distribuição normal. Ele faz qualquer ponto aqui, tá vendo? É uma média de distribuição normal. E dá essa curva aqui que parece um histograma, né? Só que ele não tem os binds, né? Ele não tem os limites, né? Certo? Esse teoricamente é uma curva de probabilidade, de distribuição de probabilidade do teste não paramétrico. Qual que é a área embaixo da curva? É isso. Beleza? Só que, como é que se calcula isso? Não calcula, né? Porque não tem uma distribuição padrão, não tem um jeito padrão de se calcular isso. Beleza? Aí aquela frase mais maravilhosa, né? Eles têm menos poder estatístico. Cara, depende, certo? O que quer dizer menos poder estatístico? Tem vários jeitos de você avaliar o poder estatístico. Isso é uma coisa que eu nunca limite de falar, mas tem uma relação que é para o mesmo poder beta de detectar diferenças, qual que é o tamanho das duas amostras? Se você usar um teste paramétrico e um teste não paramétrico, quando essas amostras tendem para o infinito. Tendência para o infinito se chama assíntota. N infinito sem encostar na curva, certo? Isso é uma curva assíntota. Quando o N da sua amostra tende ao infinito, até onde você consegue manter essa diferença entre o teste paramétrico e o paramétrico para o mesmo valor de poder estatístico, certo? E, cara, o teste não paramétrico não é tão pior do que o do teste paramétrico. Basicamente, se a distribuição é normal, se você comparar um main no Whitney com um teste T, é 5 de diferença oposta de amostra, certo? Então, em vez de ter 450, você tem que colocar 500 pacientes. Qual que é a questão? A questão é que você vai conseguir detectar uma diferença. Só que a premissa do main no Whitney, eu vou mostrar para vocês, é totalmente diferente da premissa do teste T, que é a comparação das médias. E a informação que você vai obter com o teste de Mann-Whitney nem se compara com o tipo de informação que você consegue obter com o teste T. Por exemplo, o que ele está comparando, na verdade, é o que você quer teoricamente compare, e um intervalo de confiança e um tamanho de efeito, certo? Que no Mann-Whitney não vai sair para você direto. Portanto, não é que tem menos poder estatístico, ele consegue te dar menos inferência do que você faz para ele dar. E sim, do ponto de vista prático, se a distribuição é normal ou ele é muito grande, ele tem uma perda de poder estatístico por tamanho de amostra. Mas é ridícula, é 0,05%. Essa não é a maior questão. A maior questão é, o que ele te fornece de informação é menos útil do que o teste paramétrico, certo? Olha, só para vocês verem aqui. Isso aqui é Wikipedia.
Tá? Eu tenho todas as referências, tá? Eu sempre... Mas é isso. Certo? Então, assim, não é tanta diferença. A questão é o que você faz com aqueles dados, né? E quando eu falei que é o seu que você usa ali assim, tá isso aqui, né? É a área. Nossa, concentrei sobre períodos. É isso. Certo? É isso aqui que você faz. Ó. O N1 para manter o estudo estatístico. Certo? Beleza? Aí, só para vocês compararem o que a gente usa, né? Teste T com os testes de sinal, o teste T pareado com Mann-Whitney, não pareado com Mann-Whitney, e as amostras variadas, você pode usar a análise de variância quando você tem um teste paramétrico, e o Cruz-Kawais e o Friedman são os mais conhecidos que a gente acaba vendo, e acaba vendo cada vez menos, eu vou tentar explicar para vocês por quê. Então vamos lá. Teste no paramétrico, ele não fica assim, vou mostrar para vocês o exemplo, mas assim, ele não leva em conta, a princípio, o valor da diferença. Ele leva só se tem uma diferença ou não. Então, por exemplo, o Mann-Whitney, que é o mais famoso, que é o equivalente do teste dele, que é o mais famoso dos paramétricos, né? A amostra não variadas, olha a hipótese nula dele. Foi aquilo que foi para vocês. Lê a hipótese nula dele, que vai ser importante no final da aula. Você tem uma prova, você tem uma amostra X, uma amostra Y. A probabilidade de 50% de eu pegar um valor aleatório da amostra X e ele ser menor que da amostra Y. Esse é a hipótese nula. Vocês veem que não é de diferença de média, não é de diferença de amostra, a hipótese nula é essa. Então, se ele te dá um teste que você rejeita a hipótese nula, o que é? Ah, sim, tem uma chance de 50% ou maior de eu pegar uma amostra na população X e o resultado ser maior que da amostra Y. É isso que ele está te falando. O que você faz com essa informação para isso prática? Você dá o flexão ou não? Porque no final isso você quer que responda, vai? Ou não? Você quer saber isso? Todo mundo dá sangue, porque 50% das vezes que eu der o sangue na amostra X, não é isso que você quer, cara. Não é isso que você quer, mas é isso que ele responde. Então tem um artigo bem no final que fala assim, cara, vocês estão fazendo perguntas, vocês estão ouvindo resposta para a pergunta errada. Certo? Você acha que está perguntando uma coisa, mas ele está te respondendo outra. Certo? Quem é casal sabe isso. Certo? Está falando uma coisa e fala, não, então você comprou um carro. Você entrou no financiamento. Você foi de apartamento. Não, mas eu estava pedindo a comida. Isso é um financiamento. Estou nessa por isso. Beleza? Certo? Então, ó. Que exemplo bonito. Você tem o seu remédio aqui. Controle, tá. Alguém tem alguma dificuldade em entender que tem uma diferença de efeito ou não? Certo? Mas quando você parte para o teste paramétrico, acontece. No paramétrico acontece só. Isso aqui. Tá? E nenhum teste com N menor que 7 vai dar um P menor que 0,5. Isso é factual do exame, do teste. Não adianta. Se tiver um N menor que 7, você não vai conseguir um P 0,5 no N. Certo? Por quê? Porque não leva em conta o valor do efeito. Né? Ele leva em conta só a colocação. Certo? E aí, depois que você, só para vocês entenderem, de novo, é uma distribuição de probabilidades. Você vai calcular a estatística U, que vem do teste que a gente chama de Whitney U teste, né? E você vai calcular através desse valor aqui, ó, desse U, de rankings, somando o ranking maior, ranking menor, vai achar um valor, o menor valor você vai jogar nas tabelas para ver o quê? Se o P é significativo. É isso aqui. Certo? Beleza? É isso que o computador faz automaticamente para você. Que eu falei, se o seu N for maior que 20, você pode pegar isso aqui e transformar num teste Z. Que tem a tabela do teste Z, que é uma tabela de normalidade. Beleza? Os outros testes são paramétricos, só para vocês terem uma ideia ali, tem a amostra variada, que é o side test, que só usa sinal, não usa nem valor de ranking, só usa sinal. Certo? E os de múltiplas amostras, que eles são meio uma maneira de usar um teste de uma nova, mas sem assumir nada sobre normalidade, certo? Aí você consegue mensurar o efeito, mas olha as contas bizarras que nunca ninguém viu de mensuração de efeito de teste no paramétrico, certo? Então, por exemplo, você mensurar no teste de Mann-Whitney a força, o que é a força de efeito? E assim, é 0,3, 0,1, 0,5. A gente fala, o intervalo de confiança ele fala, ele é 0,3, 0,3 é um efeito ok, 0,5 é isso que ele está falando. E você tem que transformar para quê? No teste Z. Então você tem que chegar perto da normalidade, dividir pelo N, para calcular a força de efeito. Certo? Então assim, não é
igual o teste paramétrico, que na hora que você joga no programa, aparece ali um intervalo de confiança, e você consegue olhar a força do efeito que está acontecendo no odds ratio, lá, se você quiser olhar. Certo? É diferente. Por isso que ele dizem que é menos poderoso quanto estatístico. Primeiro, que a pergunta não é a mesma do teste paramétrico. Segundo, que ele não te dá informação sobre o tamanho de efeito do jeito reto. Por quê? Essa não é essa a pergunta que ele está respondendo. Certo? Ele está te respondendo o quê? No caso do menu item. Se você pegar um papel que dessa amostra, se a chance é 50% desse papel ter um valor maior do que o papel da outra. Nossa, isso é. Certo? Como é que você calcula o intervalo de confiança? Você consegue calcular o poder de efeito desse jeito? E você pode calcular o intervalo de confiança. Cara, tem vários jeitos. Nenhum trabalho, eu tentei achar algum trabalho mais recente que eu vou mostrar para vocês que tivesse usado, não usou. Mas só para vocês terem uma ideia, normalmente ele faz o quê, né? Você pega a população, você sampleia essa população e ressampleia ela várias vezes. E acha uma distribuição que você quer que ela chegue perto da onde? Isso, para você poder calcular o intervalo de confiança. Certo? Beleza? Ou você faz aquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? De Kernick lá, e embaixo da curva você vai calculando ali a densidade de probabilidade embaixo daquela curva. É isso. Beleza? Que é a densidade de função ali que a gente mostrou, né? Exatamente esse gráfico, né? Que ele começa aqui, chega no 100% aí acabou, né? Você não consegue acumular mais. É assim que se calcula. Você pega os seus dados, tenta transformar em um gráfico desse, fazendo 1.100 por 1.100 por 100, e aí você, puta, achei 100, então a probabilidade aqui é 60%. Beleza? Esse é o intervalo de confiança. Aí, só pra vocês verem como é que faz, na verdade é bem simples fazer na mão até. Só pra vocês verem vou pular aqui, o Will Cox ele usa só sinal, tá vendo? Ó? Você soma aqui os valores de cada sinal, pega o menor e faz uma conta. E o menu item que é o mais legalzinho de fazer, você vai dar aqui, ó. Dose de sedação dos pacientes, no protocolo e no protocolo. Quem que usou mais menor dose aqui, ó? Esse aqui, no protocolo. 5, então ele vira 1. Qual que é o segundo que usou menos dose? É aqui. Terceiro, quarto. Você soma os rankings. Você soma os rankings, acha essa estatística S. Você usa a menor delas, aqui vai dar maior que 100, tá? Fiz a conta. Aqui deu 84. A tabelinha, S igual a 84, qual é o valor crítico que dá? Aqui, ó, 0,01. Então você tem 0,01% de chance de pegar uma bola da população X e ela ser simplesmente maior que ela. É isso que é também. É isso, essa é a resposta. Só para você entender, para terminar, prometo, antes que alguém me suicide, em 1978, a média de N, 30. Em 2003, 3.100. Aí o cara vai mostrar um monte de simulação estatística que, cara, talvez não faça sentido para cá. E o que ele mostra, né? Que na mesma época, você está usando o teste não paramétrico. Ele fala, cara, você está usando a população com 6.000 pacientes. Por que você está usando o método não paramétrico? E ele vai mostrar como ele vai demonstrar, como um método não paramétrico, pela pergunta que ele faz, ser muito menos específica, por exemplo, do menu, que for do menu, que é o que a gente mais usa, ele tem uma acessibilidade muito grande, o que é ruim, né? Porque ele várias vezes ele vai deixar de rejeitar a hipótese que ela vai ser rejeitada. Por quê? Porque qualquer desviozinho na população, ele vai detectar uma diferença. Certo? Por quê? Porque ele está avaliando a probabilidade de você pegar uma bola numa caixa, é isso, ele está avaliando. Quanto maior você aumenta a sua amostra, e vai aumentando o desvio, vai ficando mais fácil você pegar uma bola maior nessa população do que naquela outra. É isso que vai acontecer. Ele vai te falar que tem uma diferença, mas a média, a mediana, vai só a mesma. Ele vai simular aqui, ó, só para vocês verem, ó. Ele pegou aqui, ó. Ele foi mexendo, né? Aquilo que o Luiz tinha perguntado, né? Do skewness das curvas, da distribuição, ele ampliou mais de 10.000 vezes. E ele foi medindo. E aí ele usou 2 tipos de distribuição para fazer, cara, vocês querem falar que método não paramétrico é melhor que método paramétrico? Teste T e o menu item. Você quer falar que é melhor para quando o dado não tem distribuição normal? É isso que vocês querem falar? É isso? Então toma essas duas aqui, ó. Distribuição gama e distribuição log. Alguma delas que é normal? Ele vai aplicar os 2 testes nas duas. Certo? Vai usar o teste paramétrico aqui, ó. A distribuição gama. Beleza? E na distribuição log normal. Aqui ele colocou os dados, né? Colocou aqui. Ele vai variar o quê? Vai aumentando e diminuindo e aumentando a skewness e vai diminuindo e aumentando o intervalo de confiança.
Aqui, ó. Olha o que ele achou. P menor que 0,05, quando você usa o método paramétrico. A partir de 50 pacientes, ó, ele vai mantendo o P 0,00005. Olha o que vai acontecendo com o outro. Ó. Ele chega a ter 99% de rejeição da hipótese do Bohr. Falando que as populações são diferentes, quando você aumenta para maior que 1000. Por quê? Porque ele vai detectar qualquer diferença. Qualquer diferença. Certo? Deu para ver? Certo? Então, assim, teoricamente, a pergunta não é a mesma, a resposta não é a que você quer, e você tem que tomar cuidado, porque quando a amostra é muito grande, ele é muito sensível. E vai acontecer o quê? Ele vai começar a detectar a diferença. Tanto na descrição log normal, quanto na descrição beta. Ó. Aí você vê que bonito aqui, né? O índice de rejeição, né? Quer dizer, a porcentagem de vezes que ele rejeita a hipótese nula. No t-teste, ó. Você conduzir o padrão combinando os skewness e os desvio padrões, ó. O t-teste. Quando a distribuição é gama, é uma distribuição totalmente não normal. Olha como ele mantém a consistência, ó. Certo? Olha o que acontece com o outro. Certo? Por quê? Ele vai dar toda hora uma coisa que é significativamente importante. Mas é importante? Não. É só porque ele é muito sensível. Beleza? Beleza? Deu para entender? E a probabilidade de o teste do P dar maior em um do que no outro, ó, tipo, do gama ser maior, do menuíte ser maior, é sempre maior, certo? Então, sim, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, beleza? Estamos só para uma amostra muito grande. Por quê? Porque ele vai te responder aquela pergunta. E aquela pergunta é zero específica para o que você quer saber. Não está comparando média. Não está comparando a média da sedação de um para o outro. Está comparando o ranking de sedação de um para o outro. É isso que está comparando. Se tiver 1000 de gramas de um lado e 10 do outro, ele vai dar um ranking, é 1 e 2. É isso que ele vai fazer. Certo? Então, esse trabalho é bem bonito por conta disso, cara. Ele mostra exatamente isso. Se você começar a usar teste não paramétrico para tudo, você vai começar a ter diferença que não é o que você quer. Porque, por mais que depois eu mando isso aqui para vocês, a média e a mediana são iguais. Porque a gente está usando o teste menuíte, ele chega mais perto de comparar medianas do que médias, né? Já que é uma distribuição não normal, certo? Com a mesma média e a mesma mediana. Ele começa a dar esse salto aqui de detectar a diferença. Por quê? Porque começa a aumentar muito o desvio padrão. Quanto mais esse padrão vai aumentando qualquer desvio da normalidade na distribuição da população, ele vai detectar essa diferença. Certo? E o teste paramétrico não vai ter esse tipo de problema. Beleza? Alguma pergunta aí? Esperava. Mas certo,